Pets Nation, estamos de volta, ó, 2 episódios na semana, e o que está acontecendo? É culpa de vocês estão dando um retorno legal, vocês estão curtindo, a gente numa semana de Thanksgiving, né, dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos, fizemos no domingo, depois da vitória sobre o Bengals, a 9ª vitória seguida, a 10ª na temporada, liderança da divisão, da conferência. Fizemos o episódio 65, se você ainda quiser conferir, está à disposição, está quente ainda, porque a gente fala do sofrimento que foi o jogo contra o Cincinnati Bengals. Está chegando também o Nação Patriots, com aquelas imagens maravilhosas que o Kawhi Marin separa, que o Abimael Henrique edita, que a gente conta uma história poética, uma crônica, vamos dizer assim, do jogo também à sua disposição. E agora, o episódio 66. E é muita coincidência mesmo, porque a gente faz essa contagem, né? A cada episódio. É muita coincidência. Eu tô aqui ainda, né? Que o meu celular tá dando várias notificações aqui, ó. Ei, coisa boa, hein? Vocês me veem ainda, né? Sim. Ah, que coisa maravilhosa. Estamos ao vivo. Esse é o Brasil. Ah, que delícia. O celular atualizando no meio da gravação. Eu não vejo mais o Caio, tá? Eu não sei vocês, mas eu não vejo mais o Caio. Eu tô aqui. Tranquilo. Você tá vendo o Caio também? Tá normal. Então tá bom. Está todo mundo vendo, ou tá só ouvindo também, é o que importa. Mas eu ia dizer o seguinte: 66 é o número do episódio. 66 é o número da jersey de quem? De quem, Will Kawhi Marin? Campbell. Do nosso Will Campbell. Respondi. Pois é. Calma que a competição não começou ainda. O Caio é competitivo, calma. Injury Bug seria o tema aqui desse nosso episódio. Nós estamos gravando isso agora, quarta-feira, véspera de feriado aqui nos Estados Unidos, e para fazer uma prévia do jogo contra o Giants. Mas acaba de chegar a notícia, a confirmação de que Will Campbell está na ER, Injury Reserve List, o que significa que pelo menos 4 jogos ele está fora, não são 4 semanas. Porque daqui a pouco tem bye. São 4 jogos fora. Acho assim, tentando olhar o copo meio cheio, podia ser uma season ending, como a gente ficou com medo lá no domingo. Mesma coisa com o Gerald Wilson. Parece até que não é tão grave quanto, a volta dele pode ser inclusive até mais rápida, mas o Will Campbell está fora e o Patriots vai ter problemas na sua linha ofensiva. Esse vai ser um tema do programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, direto do nosso escritório no Gillette Stadium. Kawhi Marin, tudo bem com você, Kawhi? Bom dia, Conca, bom dia, Caio, Pets Nation. Então, o episódio 66, né? Tô esperando o episódio que vem, que vai ser o episódio 67. Injury Bug tá pegando todo mundo, mas mais uma vez acho que tem muita coisa boa pela frente. E vamos ver, né? Semana que vem aqui, Monday Night, vai ser um jogo de throwback também. Então, mais uma coisa interessante por aí. Empolgado apesar das lesões. Opa, throwback de uniforme? Sim. Uniformes. Gostei do seu boné aí, viu? Gostei, achei interessante. Só o boné chegou, as jerseys, ó, quem sabe episódio que vem também tem jersey do... Próximo episódio é no campo, né? Sim. Próximo episódio é no campo, depois do Monday Night Football. Estamos gostando disso, hein? Caio Morari, eu não te vejo, mas se o povo te vê, se a Pets Nation te abraça, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, e cuidado para não se machucar também, hein, Caio? Pode ficar tranquilo que eu estou aqui, Conca. Boa tarde a todos, é tarde aqui, mas bom dia, boa noite, como a gente sempre gosta de falar. Eu não vou me lesionar, eu comecei agora uma liga de basquete, né, Conca? O Conca, ele tem medo, ele não gosta de fazer esporte, porque ele tem medo de se lesionar. Eu entendo, imagina um cara bonito desse, que sempre tá na tua tela do Monday Night Football com o olho roxo, né? Exato. Jogando basquete, leva uma cotovelada. Mas eu tô seguro aqui, mas é interessante, né, que o Patriots ganha a sua 9ª seguida, líder de divisão, líder de conferência, a gente tá falando de lesão, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de a red zone ineficiente, problemas do jogo corrido, porque hoje a cobrança é outra, o time está em outro patamar, né? Então a cobrança é maior, a margem de erro é muito menor, e é bom, mas ao mesmo tempo, né, a gente começa a mudar o nosso foco de um time que vai esse ano competir por playoffs. Eu estou inclusive abrindo aqui, viu, gente? O descritivo da coletiva do Vrabel que acabou há pouco. Aliás, você foi pro vestiário também agora há pouco, né, Kawhi? Tava lá, sim.
Inclusive, o clima tá alto no vestiário, hein? Acho que os caras estão meio hypados. É, Vimos todos lá, Pop, Drake May, todo mundo. Então, tem um conteúdo legal saindo esse final de semana, porque além do jogo que vai vir, aí no Brasil, Libertadores, né? Então, Uhum. talvez tenha É, um crossover aí, Libertadores é, Patriots. eu tenho a te perguntar fora do ar, não vou perguntar no ar que fica feio. Você deu uma manchete no grupo, você falou, eu vou lá porque eu vou fazer um negócio. Aí você falou só de um time. Eu falei, ué, mas é uma final? Eu não gostei muito, mas tudo bem. Isso é É dos futebol, dois, isso é é dos outro dois. assunto. É pros dois? Aí sim. Pronto. Agora estamos mais tranquilos. Não vou falar de futebol aqui. Por que falar de futebol, de bola redonda? É, Troço futebol é chato do bacana. caramba. Esquece isso aí. Esquece isso aí. Ó, para quem tá clicando aqui com a gente, aquele nosso pedido de toda semana, de todo episódio, deixa aí já o seu like. Deixa os comentários. Muita gente participou do último episódio. A gente, no final, faz o momento da Pets Nation. A gente coloca você aqui na discussão também, porque vai ser muito importante a gente endereçar todos esses pontos. Aqui também prometemos um panorama legal do jogo de segunda-feira, né? O que ficar de olho? O Patriots é, de um lado, o primeiro e único time a chegar a duplos dígitos, né? A chegar a 10 vitórias. Do outro, o Giants é oficialmente o primeiro time eliminado. O que isso pode significar? Facilidade? Ontem eu fiz um trabalho aqui de pesquisa, meus amigos, de olhar o que o torcedor do Giants está querendo. Já começar a tancar, estão falando de deixar o Jackson Dart fora, não acho que isso vai acontecer. Mudaram, já tem um técnico interino, mudaram o coordenador defensivo. Então, eu vejo assim como muito perigo um time que chega assim sem precisar de nada. Tá, a gente vai falar disso. Mas deixa eu começar logo de cara com vocês dois falando da ausência do Will Campbell, está fora do jogo oficialmente, e provavelmente do Jarrell Wilson. A lesão não é tão grave, mas eu acho que ele não vai jogar nessa segunda-feira. O que nós teremos em campo na linha ofensiva, na tão importante linha ofensiva, no mecanismo do time, teremos o Ben Brown ocupando a vaga de left guard, ou seja, a vaga do Wilson, e teremos o Vederian Lowe na vaga do Will Campbell, de left tackle. De novo, sendo muito positivo, porque é o que eu tento ser na vida. Se tem uma coisa boa é que esses dois têm experiência. Nós não estamos. Agora estão saindo dois calouros e estão entrando dois caras mais acostumados. E aí? E tiveram também experiência com o Drake May no ano passado, né? O Lowe, que era o left tackle titular, e o Ben Brown teve snaps como center, né? Claro, a posição diferente, mas são caras que como você falou, têm experiência. E também eles entraram jogo passado, e, por exemplo, o Lowe até que teve um jogo razoável, só cedeu 2 pressures em 30 snaps, teve uma nota do PFF de 62,7. Que não é das piores, claro, não é das melhores, um jogo razoável para um cara que não treinou com o time titular. Né? O Ben Brown, acho que ele teve uma falta numa corrida, mas assim, poderia ser pior, né? Como você falou, o Will Campbell capaz de ele voltar para os playoffs, o Jared Wilson, eu acho que o best case scenario, né? O melhor cenário, ele volta pós-bye. Tem jogadores aí que vão cumprir, e eu não sei se vai afetar muito, muito, muito essa linha ofensiva, que a gente vem falando, oscila, tem jogos bons, tem jogos ruins, mas até o bye, por exemplo, eu acho que segura contra um Giants que tem um bom é, pass rush, né? Tem bons jogadores ali do outro lado. Então tô curioso para ver também como é que vão se portar. Como é que você sentiu a galera lá no vestiário? Você falou que tava uma energia boa, né, Kawhi? Apesar dessas lesões. Cara, eu acho que sim. Sim, do lado pessoal mesmo que eu vi no locker room, não vi nada muito diferente, não. Inclusive, uma das pessoas que a gente está filmando esse conteúdo foi o Vederian Lowe. Eu acho que vai dar bom. O que me preocupa só é que assim, ó, nunca foi tão necessário o jogo corrido, porque os Giants têm a pior defesa contra o jogo corrido. Então você tem o Ramondre Stevenson que voltou, você tem o Trevion Henderson que estava numa vibe muito boa, num viés de alta nos últimos jogos, jogo mais discreto domingo, mas né, você tem ali até o Terrell Jennings que entrou nessa ciranda aí, nessas opções, mas você perde os caras que estavam mais entrosados. E eu volto a tocar num ponto. Esse jogo é o primeiro jogo de dezembro, né? Dia 1º, segunda-feira.
vai estar frio, cara. Vai estar frio. E tem tudo a ver, não é coisa aqui da minha cabeça, né? Quando a gente vai chegando em dezembro na NFL, em que as condições climáticas elas começam a ser mais desfavoráveis, né? Começa a ficar mais frio, você correr com a bola faz mais sentido. Então, o que eu estou imaginando para segunda-feira é o Drake May lançando muito. Eu não acho que nós teremos muito jogo corrido, muito por conta desse reajuste que precisa ser feito com esses dois caras. E acho que aí tem um risco. E aí E tem um risco. já com a linha titular, né, com Campbell, Wilson, o Patriots é um dos piores times correndo com a bola em média de jardas, né, por tentativa. É um dos piores. É um time que insiste bastante pelo meio e não tem muito sucesso. Interessante é que quando corre por fora, né, e tem usado o Henderson por fora, tem tido um sucesso até alto. Mas não faz muito, insiste bastante pelo meio e não consegue muitas jardas. Então acho que vai sofrer sim o jogo corrido. E muitas vezes a gente não fala da OL como pass blockers, né? Mas o Will Campbell, dessa linha ofensiva, era o que tinha a melhor nota em run blocking, desculpa. Então, os maiores bloqueadores na corrida agora está lesionado, né? Então, assim, tem que criar espaços contra uma defesa muito ruim em parar a corrida do Giants, mas não conseguiu fazer isso contra o Bengals, né? Então, assim, então são probleminhas que precisam ser ajustados. O Josh McDaniels insiste bastante em corridas pelo meio, porque gosta do play action. Se você não tem um jogo corrido, se você não tem o threat, né, de um jogo corrido, não existe play action. Então, assim, Travion Henderson, ele tem jogadas explosivas. A gente viu que o Gibbs fez contra o Giants semana passada com 2 TDs, eu acho que acima de 30 jardas corridas. Então, assim, tem oportunidades para isso com o Henderson. Mas eu concordo com você, com o que eu acho que vai cair nas mãos do Drake May, porque com a linha ofensiva machucada também, você precisa dos seus running backs e dos seus tight ends para ajudar na proteção. Chips, blocks. Então acho que vai cair bastante nas mãos do Drake May, como tem caído nessas últimas semanas. Mas aí é que tá minha preocupação, Kawhi. É exatamente isso. É ele querer de novo ter o papel do super-herói. E aí ele se colocar em risco por causa disso. Sim, perfeito. Eu acho também. A gente viu o Drake May correndo bastante essa temporada. Eu acho que desses últimos jogos ele até melhorou nas questões de slide, assim, e não tentar dropar tudo com o ombro, como a gente vê. Mas eu acho que um ponto interessante também para trazer não é só a questão da linha ofensiva, mas também a linha defensiva, sem o Milton Williams também, né? Então acho que isso vai deixar o jogo difícil também nesse sentido. É, E querendo ou não, mesmo com um recorde de 2-10, os Giants têm várias armas também. Eu penso, tipo, no Jameis Winston, que teve aquela jogada na semana passada, para aquele touchdown. Então, eu acho que. Mas eu acho que não joga. Eu acho que Não vai jogar? Você viu que ele tá cavando para jogar de Eu não tight vi. end, né? Você viu o que ele falou? Que ele quer jogar agora de tight end, porque ele é recebeu louco. aquele touchdown maravilhoso. Eu acho que o Dart vai voltar, né? Porque já tá liberado do protocolo de concussão. Mas eu consigo ver, e o James Winston, numa época lá no Saints, eu consigo ver, por isso que eu falo da irresponsabilidade, entre aspas, de um time que não tem nada a perder, eu E consigo uma ver comissão chamadas. nova também. Sim. Eu consigo ver chamadas também marotas, trick play com os dois, por Sim. exemplo, sabe? Porque agora você tem você pode criar essa dúvida ali na defesa, né? Então a lesão Também. do Milton Williams vem muito. Você tem razão, Kawhi. Vem atrapalhar muito. E não só ele, né? O Tavai também, que é um monstro em parar a corrida. Nesse último jogo ele sentiu, o Bengals teve um bom jogo terrestre. Preocupa um pouco, é claro que o Scarabu, que é o running back principal, está lesionado, né? Estão com o Tracy agora e o Singletary, que eu acho que são 2 bons running backs, nada demais. Mas essas lesões preocupam também no lado defensivo. Mas voltando à linha ofensiva e o jogo corrido, Conca, também, um ponto que ficou a exposição, né, para todos ver é o red zone do Patriots contra os Bengals. Né? Aí é um time que tem muita dificuldade quando entra no red zone. Eu acho que tem um pouquinho a ver com o jogo corrido. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu não lembro a última vez que o Drake May teve um rushing touchdown. Eu acho que ele poderia ser usado mais no red zone, né? Como runner, mais ou menos como o Josh Allen, até o Mahomes é usado às vezes. Eu acho que o time está explorando isso pouco. Eu não sei dizer de cabeça. Se vocês quiserem pesquisar aí, eu não me lembro também, não.
Mas, assim, ele teve alguns, né? A gente trouxe aqui essas estatísticas, mas eu não me lembro exatamente, não. Só para você Aqui, ter uma ideia, achei aqui, Conca. O último vai. rushing touchdown dele foi contra o Carolina Panthers. Foi o Tá, famoso Cam Newton-Sally que ele fez então em já tem um tempo 2025. mesmo, né? Já tem um tempo mesmo. Ó, só para você ter uma ideia, falando de linha ofensiva, né? De jogo nas trincheiras, é, o Milton Williams já está na injury reserve. Will Campbell, Gerald Wilson. E eu estava vendo aqui, em 11 de 12 jogos, a linha ofensiva, na verdade, era isso aqui que eu queria falar. A linha ofensiva foi a mesma em 11 de 12 jogos. Ou seja, Bradbury como center, Wilson e Campbell do lado esquerdo, o Onwenu e o Moses Morgan do lado direito. Só teve um jogo na semana 4 que o Ben Brown jogou no lugar do Wilson, que teve um problema de joelho. Foi a única vez. Então, só para você ter uma ideia como a gente está falando aqui de entrosamento. Outro cara que foi para Injury Reserve, e até agora há pouco, então eu não sei quando você aí da Pets Nation está assistindo, de repente já saiu a notícia, mas até agora há pouco ninguém trouxe uma notícia mais clara, que é o Alex Austin. Agora a gente está falando de secundária. A gente está falando de um cornerback. Ele foi colocado na Injury Reserve ontem. Eu acabei de pegar aqui a transcrição da entrevista do Vrabel. Ele não fala, ele não foi perguntado sobre o Alex Austin. Então não é que ele não fala, ele não foi perguntado. Mas ontem, quando foi informado isso, não ficou claro qual foi a razão. Mas assim, o Patriots também está com um grupo limitado ali na secundária. Veja, eu não estou fazendo tudo isso para dizer assim, meu Deus, que coisa, é por isso que vai perder. Eu acho que vai ganhar e o Patriots é favorito para o jogo de segunda-feira. Mas acho que é importante a gente contextualizar que as coisas não estão essa baba toda que está todo mundo falando. Não, e também é muito normal você estar chegando na semana 13 e começar a ter lesões. Faz parte do jogo. O Patriots não teve um bye ainda. Depois do jogo contra o Giants vai ter o seu primeiro bye, e o único, né, bye. Mas faz parte do jogo e o Patriots está fazendo esses movimentos, né? Machuca um tackle, coloca o Alex Austin e traz um tackle, né? O Thayer Munford, que veio do Cleveland Browns, do practice squad do Isso. Cleveland Browns. Então são movimentos que acontecem durante a temporada, ah, que fazem parte. E é interessante que o Alex Austin, às vezes, é um cara que não tem um nome citado, mas ele jogou 20, ele vem jogando 20% dos snaps da secundária. Então, um cara que faz parte, né, desse elenco, assim, é importante na rotação e agora vai para o IR, vai perder 4 jogos. Ele teve 3 tackles no jogo, quer dizer, ele atuou domingo, normal. É por isso que tá todo um pouquinho que aconteceu. E já que você está antecipando aí, Thayer Munford Jr., que já veio do practice squad do Browns direto para, né, para o elenco principal, 53 homens. Eu estava olhando aqui, ele é de Ohio State. Ele foi draftado pelo Raiders quando o Josh McDaniel era o treinador. Então acho que aqui tem uma conexão de alguém que conhece. Ó. Precisamos trazer um cara para repor, para funcionar agora, né? Porque acabou a trade deadline. Ó, o Caio sumiu de novo para mim. Aí para vocês Pra mim continuam vendo. também. Ah, Voltou também. voltou. Voltei? Ele tá, Legal. ele tá todo misterioso hoje, vai, volta, tá. Sabe o que que é, o Kawhi? Ele vai pegar a colinha dele onde tá tudo escrito e ele não mostra, É, exato. entendeu? Verdade. Pra fingir que tá tudo na cabeça dele aqui. É, Bom, tá bom. Então trouxe esse cara. Ah, eu falei que hoje o Will Campbell foi pro Injury Reserve. Hoje também, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, Andy Borregales foi escolhido o jogador o Special Teams da AFC. Ganhou um prêmio aqui interessante, porque foram 4 field goals fundamentais, né? Merecido. Não fosse ele, né? E você criticando ele, Kawhi. Aí, ó. Tá É. vendo? Eu acho que merece muito também. Acho que a questão do Andy, assim, ele deu um susto pra nós no começo da temporada, né? Quando ele errou aquele field goal lá, ele começou de uma forma meio duvidosa, assim. Mas esses últimos jogos, apesar de errar acho que foi o quê? Uma semana, 2 semanas atrás, ele vem se provando. E vocês viram aquele vídeo que o Patriots fez, a conta principal fez no Insta, perguntando o que você considera frio, uma temperatura Eu vi. fria? O Borregales falou qualquer coisa abaixo de 75, né? Porque ele é de Miami. Né? O Diggs falou -20.
né? Acho que como ele jogou em Buffalo, ele deve gostar de jogar no frio. Mas só mostra um pouquinho, né? Que, assim, tá esfriando aqui, ele continua sendo decisivo, que era algo que a gente estava preocupado no começo da temporada. Um jovem de Miami que só jogou lá no sul, né? Nunca jogou acima ali da Flórida e até agora vem jogando bem. Raízes venezuelanas. Para contextualizar também, 23 graus só, né, em Celsius. Que é E calor. o kicker é uma posição que não se movimenta tanto no jogo, né? Então até os Não. poucos pontos que ele entra faz diferença a temperatura. Ó, para esta segunda-feira, de acordo aqui com o meu serviço de meteorologia do celular, nós teremos em Celsius, tá? -3 mínima e 8 de Quentinho. máxima. Temperatura de verão em New England. Porém, atenção, Andy, se escucha este podcast. Hola, Andy Borregales. Por favor, atenção. 65% de chances de chuva. Ou seja, vai estar muito parecido com aquele Thursday Night, que ele errou um relativamente fácil. Então, não sou eu que vou falar aqui, mas ó, ele foi perguntado, o Mike Vrabel, agora há pouco, sobre o Borregales ter sido escolhido aí o jogador de Special Teams da AFC. A pergunta foi feita em relação ao trabalho da unidade, né, de chute, com o Julian Ashby e com o Bryce Baringer. O Behringer, como é que vocês falam? Behringer? O punter? Behringer, Behringer. Aí ele falou assim, bom, eles estão sempre juntos, em trios. Você vê um, você vê todos os três. É os três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Eles trabalham sempre nas mesmas coisas. Eu vejo que o Bryce é bastante... Ele consegue acalmar os dois jovens, né? O Julian Ashby é calouro também, assim como o Borregales. Aí ele fala também nesse grupo do Jeremy Springer, né? Do treinador, do Tom Quinn, que são os treinadores ali de Special Teams, que eles conseguem fazer um trabalho bem legal. Que o Bryce Behringer deixa eles confortáveis com a técnica dele, onde ele coloca a bola também, porque é isso, é um trabalho super coordenado. Mas para mim o mais difícil do kicker é o desligar e voltar para o próximo numa boa. Quando o cara erra, principalmente, mas quando acerta também, porque é movimento repetitivo, enfim. Então tá aqui um destaquezinho para o nosso querido Andy Borregales. Seguindo no nosso roteiro, meus amigos, eu anotei aqui o que pode ser uma chave para o jogo, e fica uma dica aí para a nossa aposta do nosso grupo aqui, da nossa corrida, né? Para ver quem vai ganhar. TreVeyon Henderson, 405 jardas e 4 touchdowns nos últimos 5 jogos. E aí vem o número, o Caio passou rapidinho por ele. O Giants pode oferecer uma oportunidade para o Patriots capitalizar, que é a pior defesa contra o jogo corrido, de acordo com o Pro Football Focus. No último domingo, o Jahmyr Gibbs correu para 219 jardas em 15 tentativas. Aqui está um cheiro, está um caminho de se ganhar o jogo, em que pese a linha ofensiva estar desfalcada. E o Detroit Lions ganhou com essas grandes corridas, né? E a gente sabe que o TreVeyon Henderson tem a capacidade de fazer isso. Gostaria muito de ver, mas, como eu falei, é difícil apostar no jogo corrido por ter uma média muito baixa. Se você não tem essas corridas grandes do TreVeyon Henderson, a média por corrida do Patriots é 3 jardas por tentativa. É uma média muito baixa, né? Mas tem os espaços. E como eu falei, outside zone é aí que o Patriots tem sido efetivo. Claro, usa bastante a corrida pelo meio para criar, né, oportunidades do play action, mas eu acho que consegue fazer isso com outside zone. Então, eu acho muito interessante. Mais uma vez, o Patriots vai jogar contra uma das piores defesas da liga. Semana passada teve dificuldade. Eu quero ver se vai ter dificuldade também no jogo corrido, porque, como o Conca falou, é agora que importa. É agora que um cara como o Stevenson, que é um bruiser, que consegue jardas pós-contato, que começa a brilhar. Esses caras que têm um estilo mais físico de correr, né? Então, eu acho que vai ser um jogo muito importante, bem antes da bye, para poder estabelecer a corrida e ver o que o time tem para os próximos jogos. Quer complementar, Kawhi? Que daí eu vou entrar aqui no Giants agora, detalhe por detalhe. Não, por mim, perfeito. Ó, vamos lá. 2-10 o Giants,
Jackson Dart pode voltar, ele está liberado do protocolo de concussão e acho que vai voltar. Como eu falei, eu vi ontem alguns torcedores dos Giants falando, cara, não volta e vamos tancar, basicamente. Que para mim não faz absoluto sentido. É um calouro, agora ele tem a chance de jogar. De aprender, de crescer. Eu vi, inclusive, que o James Winston tem contrato até 2026, deve ficar no Giants para ser uma espécie de mentor, porque é um cara muito querido, os caras adoram ele, o Dart e ele se dão muito bem e tal. É, na segunda-feira, o Giants demitiu o coordenador defensivo Shane Bowen e colocou interinamente para cuidar da defesa o Charlie Bullen. Mike Kafka é o treinador, desde que o Brian Daboll foi demitido, é um técnico também interino. Essa mexida foi feita porque é a sexta sexta derrota consecutiva, de novo, tendo uma liderança de double digits e perdendo o jogo, né? Quer dizer, mostra que a defesa está com alguns problemas. O Giants tem permitido quase 28 pontos por jogo, pior defesa contra o jogo corrido, é a 30ª defesa em 32, quer dizer, uma das piores no total, agora falando como defesa completa. Por outro lado, meus amigos, a linha ofensiva trabalhou muito bem, tanto que o James Winston teve o melhor jogo dele, né, desde que chegou ao New York Giants. Ele foi sacado só uma vez, e isso lá no final do jogo. Foram 517 jardas dos Giants, ou seja, um recorde do time na temporada contra os Lions. E algumas trick plays, como a gente contou aqui, o Flea Flicker, que teve também o James Winston lá terminando, quebrando tackles, o Wan'Dale Robinson também é um recebedor para a gente ficar de olho. Enfim, Kawhi, o que mais olhar aí desse adversário do Monday Night, segunda-feira às 10h15, 10 da noite, transmissão da ESPN, a semana 13. Eu acho que começando pelo lado defensivo, como eu falei, tem várias estrelas no front seven. Você tem o Brian Burns, 13 sacks, 42 pressures. O Abdul Carter é o calouro com mais pressures, com 42 também, 42 pressures. Thibodeau, você tem o Dexter Lawrence, que lesionou contra o Detroit, não sei se vai jogar, questionável, mas são grandes jogadores, e agora você tem um coordenador defensivo novo, então você pode até colocar a culpa, né? O Giants colocou a culpa no coordenador defensivo dessa defesa não estar funcionando e cedendo maior número de jardas por conta do esquema. Então a gente não sabe se vai mudar um pouco, vai ser um time mais agressivo, tentar principalmente explorar essa linha ofensiva do Patriots, porque tem os jogadores para parar a corrida e conseguir os sacks. Né, o Brian Burns, numa entrevista agora, falou que o Drake May, ele segura bastante a bola e às vezes ele Aliás, não eu vê adorei, a pressão. Viu? Eu adorei essa entrevista. E ele não vê, às vezes, a pressão. Eu não vi isso como provocação. Desculpa te cortar, posso ler a frase dele? Pode sim. Que você, inclusive, mandou aqui no nosso grupo, e eu falei, cara, eu achei, assim, a leitura muito boa. Muito boa. Tudo aquilo que a gente está procurando, né, de entender o Drake May, né? A gente fala muito das qualidades, mas o que ele precisa ajustar? Então, a frase do Brian Burns foi o seguinte: eu sinto que, de vez em quando, ele está tão focado em fazer a jogada certa, ou ficar ligado nas suas rotas no fundo do campo, que ele simplesmente ele esquece de quem está correndo atrás dele. E se é que isso faz sentido, né? A frase que eu estou traduzindo aqui em tempo real. Isso pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. O que eu disse sobre estar poised, né, para chegar a hora dele, é que ele faz as leituras corretas e tenta fazer as jogadas corretas. Mas isso, de alguma maneira, aquela expressão que você falou, pode te morder, né? Pode ser uma armadilha. Exato, porque as grandes jogadas do Drake May acontecem porque ele tem uma média de 3 segundos por lançamento, né? Para ser considerado um extended play, o QB tem que estar com a bola na mão por mais de 4 segundos. E o Drake May é um dos QBs que mais fazem isso. Ele fica no pocket bastante, ele confia no pocket, e isso cria as grandes jogadas, porque dá tempo dos recebedores encontrar espaço, e ele consegue, né, fazer o que ele vem fazendo, mas é o que a gente vem falando, né? Muitos dos sacks e dos pressures, ele é um dos QBs mais sacados e mais pressionados, às vezes é por conta desse estilo dele, né? E o Brian Burns, como um ótimo pass rusher, ele enxerga isso como uma oportunidade,
né? O Myles Garrett viu isso como oportunidade, talvez não falou, mas dentro de campo ele demonstrou isso, né? Com vários sacks, 5 sacks naquele jogo. Então, essas são as oportunidades que criam um QB que toda hora quer estender jogadas para um pass rush bom. Então, eu acho que é um probleminha, talvez, ainda mais com a linha ofensiva agora lesionada, que o Patriots pode ter do lado ofensivo. É a tal Aí, da confiança, né, Kawhi? sim. Não, aí eu ia falar que, na minha opinião, também acho que é onde a gente precisaria ver esse lado corredor do Drake meio um pouco mais, né? Para estender essas Concordo. plays de uma forma que, cara, não só, como que fala? É, apoiar no passe, mas, tipo, tentar fazer essas plays de uma forma diferente também, né? E o É, Giants, eu não sei agora com o novo coordenador na defensivo, mas é um time que joga bastante em man coverage. O Bengals fez isso, aliás, contra o Drake May. O Drake May teve um pouquinho de dificuldade, às vezes, no passe por causa disso. Contra zone, o Drake May é muito bom. Mas o que acontece quando o time está jogando em man, abre espaços para o seu QB correr. Então, talvez essa daí vai ser uma ótima oportunidade, como o Kawhi falou, em correr, o Drake May correr e conseguir algumas jardas terrestres. ó, eu vou traduzir tudo isso que vocês estão falando para a seguinte coisa, cara. Esse é o jogo para ganhar feio. É o jogo para ganhar feio. E eu vou dizer por quê. Junto o desgaste, semana 13 sem vai. Prime time, eu faço todo Monday Night Football, muda. Quem tá por baixo aparece, porque é jogo de televisionamento nacional, é diferente, às vezes o jogo que o cara leva a família inteira para ver, é diferente, o espírito é diferente. Sunday Night Football e Monday Night Football, principalmente, são jogos diferentes. São jogos que têm preparação, você sabe disso aí, Kawhi? Quantas semanas, Sim. entrevistas especiais, tudo isso está sendo feito porque é um jogo diferente, é um jogo separado de tudo, é um jogo que está todo mundo te vendo. Então tem isso. Eu É, vou voltar. Diga. não, eu ia falar sem dizer também que é a questão do Giants, tipo, Nova York contra Boston, né? Talvez é uma Isso, coisa pequena, mas tem esse tom de isso. rivalidade também. E Né? questão do É, Brady com o Manning, agora talvez Dart e May, muito cedo pra pô, falar, mas total. Você foi no bullseye, é perfeito. Não é pequeno, não. O Nova York com Boston é muita rivalidade. Nas outras franquias também, a maior delas é no beisebol, né? Red Sox e Yankees. Não tinha pensado por esse lado, Kawhi, tem razão. O Jackson Dart surgiu muito bem, né? Surgiu muito bem, é o primeiro ano dele, pode criar uma coisa. E, infelizmente, e quem está nos vendo e ouvindo agora vai ficar bravo, mas tem essa marca, né? Dos dois Super Bowls do Manning, né? Justamente contra o Patriots, inclusive aquele de temporada perfeita. Então, é isso, cara. Isso entra em campo. Por isso que eu digo o seguinte: só que um time que perdeu 10 vezes é um time ruim. Com todo respeito, é um time ruim. Então, contra um time ruim, deixa que os caras vão se embananar. Não estou falando que você tem que deixar de dar Ah, confiança, né? Principalmente aquele começo de jogo que a gente está falando toda semana aqui. Começo de jogo. Mas faz o simples bem feito. Corre com a bola, dá a bola muito pro Hunter Henry, que teve aí mais de 100 jardas. Vai na boa que vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo. E não importa se seja feio, mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Ganhar de times que façam ou que pratiquem um futebol ruim. Foi o que o Vrabel nos falou no primeiro dia aí. é um Tá jogo feito meu para isso. desabafo. Mas você tá certo, é um jogo para isso. Aproveitar bem os pontos fracos de um time que tem mostrado muitos pontos fracos, né? Mas outra coisa também com a volta do Dart, que ele traz algo diferente que, por exemplo, James Winston não traria, que é essa parte também de ser corredor. A gente viu Justin Fields naquele comecinho, naquela campanha inicial do Jets contra o Patriots, ser muito eficiente no jogo corrido, e quem lidera os Giants em TDs corridos é o Jackson Dart. Então Mas, ô também é outro Caio, pontinho aí. é muita corrida de calouro. É muita corrida de improviso. Eu sei, mas um time que não tem nada a perder. Entendeu? É um time que tem nada a perder. Eu sei que o Jackson Dart tá voltando de protocolo de concussão, então não sei se ele vai ser muito agressivo nas corridas como ele tem sido, mas é um ponto aí que o Patriots vai precisar treinar isso. Porque, por exemplo, contra o Justin Fields foi muito mal. A defesa não foi bem em fazer o contain, né, do QB.
Acho que a gente vem falando também a questão, você tocou no ponto do jogo, Conca, de tipo começar lento ou não. Acho que é importante o Drake May achar o ritmo dele no começo, early on, né? Mesmo o time sendo bom ou ruim, acho que não dá pra gente dar brecha. Porque você dá brecha, você faz essas coisas mais sloppy, mais. Qual que é a palavra? É, É isso, relaxada mesmo, mas relaxado mesmo, é é isso. aí que essas jogadas maiores É, acontecem, né? Contra a gente, eu diria. tem isso, tem Eu vou isso. falar um ponto positivo que eu acho que desse jogo. É o Buri. O Buri que contra o Giants, ele voltou, mas acho que ficou meio óbvio que eles Já é o estavam seu sendo voto? um Já é o pouco seu voto? devagar. Não, não é meu voto ainda. Talvez depois. Ainda. Ainda não, mas ele só teve 2 alvos contra o Bengals, né? Então é um cara que tá voltando de lesão. E eu acho que esse jogo ele já vai estar mais pronto, mais próximo do 100%. Eu acho que o 100% mesmo só depois do bye. E eu acho que é um cara que pode aparecer e tá fazendo muita falta para esse ataque. Né? Os lançamentos longos, eu acho que o Patriots está sentindo muito falta disso. E nesse jogo, eu acho que contra uma secundária muito fraca, o Buri pode aparecer. Alguém até perguntou, falando de wide receiver, do Efton Chisholm, com a volta do Buri, no domingo ele foi um healthy scratch, ou seja, ele foi cortado por questões técnicas, né? Não por uma questão de lesão. Ele começou a ter alguns snaps aí, mas ainda é muito devagar, né? Ele estava sendo usado nos special teams, mas não foi muito bem nos returns. É. Cara, eu acho isso uma coisa bem interessante, considerando o jogo que ele teve na pré-temporada. Tipo, eu sei que é diferente, tem toda uma questão de É. acostumação, mas pra mim, minha opinião, eu sempre achei que o Chisholm ia chegar e já despencar, né? Sabe? A Questão de gente achou produção. mesmo. A gente achou mesmo. A gente achou assim, né? Tem um episódio aqui que a gente fala, o hype é real. E todo É, mundo gostou do que viu, mas você acabou de responder. São animais diferentes. E tem coisas que a gente não vê, né? Que a gente sim. não vê e que o Vrabel tá vendo. Ou talvez também faça parte de um processo que esse cara está sendo preparado para o ano que vem, né? Para chegar de um jeito diferente. E é um grupo de recebedores muito grande também. Então tem uma Muito. rotação muito grande em caras que recebem bastante por estar ali. O Vrabel, dá para ver que ele é um cara de hierarquia. Né? A gente viu isso no começo do ano com o Stevenson e depois. Então ele é um cara de hierarquia, eu acho que isso também conta. Aliás, eu vi Kendrick Bourne aqui, segunda-feira. Gente boa, né, cara? Acho que não teve nenhuma recepção, não teve nenhum alvo, mas gente boa. Tá aqui no São Francisco 49ers. A gente vai sempre encontrando ex-jogadores aí que convivemos no ano passado. Bom, diante disso tudo colocado, segunda-feira, Monday Night Football. Monday Night! Ó, vamos fazer o episódio lá do campo, hein? Tem muita coisa. Tô armando muita coisa aí, viu, Kawhi? Falei com o nosso amigo Tommy, Aham. tá? Vou precisar da sua ajuda também. Vamos que vamos. Quero acessos, né, para a gente mostrar um pouco do Game Around the Game, né, durante a transmissão. Não será uma transmissão clubista, então você da Pets Nation, no ar eu tenho que falar dos dois times, tá? Eu não tenho que ficar puxando o saco de ninguém. Eu não puxo, Bom que é mas enfim, imparcial, né, Conca? Aí fica imparcial. uma parada imparcial. Tem que ser. É o que eu tento É. fazer aqui também. Vocês não deixam, mas eu tento puxar para esse lado aqui um pouco mais, né? Falei também, teremos entrevista no campo. Depois eu conto para você. Feio ficar fazendo reunião no Mas ar vai aqui. ter tempo depois de gravar o pós-jogo? Com Vai, certeza. tranquilo. Mas não vai começar já a falar do frio. Já vai preparado. Eu Leva uma vou comprar um manta, cachecol, um alguma cobertor, porque assim, coisa. nós vamos Hand demorar, warmer, cara. Caio. Aquecedor de mão que você Eu coloca tenho, dentro eu da tenho luva. desses. Eu Eu tenho preciso. isso aí. Eu tenho. Não é para não ficar me acelerando, né? Vamos sair de madrugada aí. Fica tranquilo que a gente não volta tão Vou levar um cedo. travesseiro também. Quem tiver lá da Pets Nation, procura a gente. Eu já recebi mensagem daquele pai que está indo com a família toda, que falou com a gente no aniversário. Lembra que conheceu a Lara? Desculpa que agora Sim. me fugiu o nome aqui, mas a gente vai se encontrar. Recebi outras mensagens também. Eu faço questão de encontrar. Então, e a minha ideia é chegar cedo no estádio, cedo mesmo. Então a gente vai ter muita coisa para a gente aprontar. Dada esta volta enorme, segunda-feira, 10 da noite pelo horário de Brasília, semana 13, Monday Night Football, Patriots e Giants. Quem será o destaque do New England Patriots e por que líder Caio Morari com 4,5 pontos?
Eu vou. Meu voto vai no Booty, porque eu já expliquei um pouquinho. Mas, na realidade, eu tava pensando que o Jackson Dart, um pouquinho louco, vai tentar fazer lançamentos em profundidade pro Slayton. E eu tô querendo muito que o Gonzo faça uma grande jogada que faz tempo, Faz. né? Mas eu vou continuar nessa do. Eu vou no Booty, eu vou no Booty. Ok, Buri. E aí, Kawhi Marin? Putz, cara, eu não planejei nada também. Tá na lanterna agora, hein, meu? 3,5, cara. Eu sei, eu sei. A minha vontade é colocar o Pop, velho. Pra mim, o Pop é bola de segurança. É Ah, terceiro. velho. Ó, Sempre na que eu boa, coloco, dá cara. certo, tá Você ligado? virou empresário dele, pô. Não é possível. É. Mas vamos lá, então. Eu acho que seguindo a mesma linha de raciocínio do Caio, questão de defesa, eu acho que o Jalen Hawkins vai ter umas jogadas boas ali. E quero ver ele ter umas jogadas legais. Eu tô pensando em defesa também. Mas eu tô pensando em sec. E tem um cara que eu votei que ainda não teve um jogo monstruoso, mas acho que esse é o jogo para botar medo no Jackson Dart, que é o Spillane. Eu vou apostar em sec para cima do Jackson Dart. Eu tô escrevendo aqui, tá? Pra gente não esquecer. Então, Mas Buri de sexo você tem que ir de Kalavian Chason ou Landry, também, né? Que são também, os também, mas líderes de essa. sec do time. Então, mas é por isso que eu tô esperando esse jogo explosivo. Eu gosto do Spillane, eu gosto do jeito que ele Ah. entrou nesse grupo. Então, eu vou dar uma colher de chá também para vocês, né? Porque é feio se eu ganhar essa competição, vai ficar muito mal. Vai ficar muito mal, vai pegar muito mal isso. Ó, pra gente fechar, foram poucos comentários essa semana. Foi uma visualização boa, mas vocês comentaram pouco aí, hein? Ou a gente não está provocando boas perguntas também, né? Temos que olhar por esse lado. Mas, ó, no último episódio, publicado lá na segunda-feira, o João falou a vitória suada, mas importantíssima. Segue o líder, Rafael Toledo. Precisamos da bye para ontem. O Caio falou muito disso. Go Pats Nation. É bye para eles, viu? Não é pra gente não, hein? Vai ter episódio aí, hein? Sim. É. Essa de folga não. Depois tem 9 meses até voltar aí, NFL. Ó, Matheus Rebouças. A semana do bye vai vir tão tarde que já dá para fazer o Full Season Awards. Que eu Verdade. falei que eu ia fazer Mid-Season Awards, né? Tem Uhum. razão. Nicolas, segue o líder no Brasileiro, segue o líder na NFL. Difícil não ficar com soberba. Para quem será que ele torce? Flamengo, né? Que vai ser campeão brasileiro. O Robert E falou, o, é bom de. Ah, e o ia Kawhi falar de falou que vai futebol. ter uma ação, né? É, É, mas com vocês os ficam dois ligados times, nas né? redes no sábado que vocês vão É, ver. mas um Com dos os times dois é o times, né? Flamengo. É, É, tá puxando muito saco aí do Léo E o Ortiz. Pop é flamenguista, né? Acho que por isso que o Kawhi Pop sempre vota no Pop. pode É, crer. Não, mas o eu vou Pop, atrás do meu amigo Nemias Queta, pivôzão lá do Celtics, Torce pra torcedor do quem? Palmeiras. Torce pro Ah, Palmeiras. por que Amigo do será? Abel é Ferreira. verde Você vai também, né? votar Verde nele? e verde. Amigo do Abel, foi pro Brasil conhecer o Abel. Ó, o Robert falou aqui, é bom demais torcer para time bom, mas essa lesão do left tackle pode atrapalhar muito a gente. Espero que ele volte 100% para os playoffs e já podemos pegar alguém de OL no draft. Possível, tá? Possível. Acho que é um pouco cedo da gente falar isso. E não por causa do Will Campbell, mas acho que por construção mesmo de elenco. Mas é muito cedo de Ah, prospectos, né? Certamente no momento certo a gente vai fazer aqui uma projeção disso. Fábio Assunção. Tem um ator, não tem, Fábio Assunção? Se pá. you're Tem, asking the Fábio wrong cara. Assunção, tem Fábio Assunção. Mas acho que não é ele aqui, deixa eu ver. Não, não é ele. Derrubaram os Giants e selaram a divisão nos 2 últimos jogos contra times eliminados. E teve um comentário em inglês. More practice in O-line because Jerry Wilson and Will Campbell is not there. Drake may need to throw so fast the ball when practice the 5 yards line touchdown. É isso. Essa questão ali da red zone, né? De E o fato. lançamento Ou rápido. entrar. Eu acho que você tá antevendo alguma coisa que vai acontecer segunda-feira, Kawhi. Eu acho que o Drake May vai correr para dentro da casinha. Pô, tomara, né? Eu Vamos ver. gostei dessa previsão. Bom, é isso. Mais alguma coisa que os senhores queiram destacar? Podemos nos despedir? Nos encontrarmos segunda-feira? Bora. Podemos. Jogo difícil, mesmo com recorde que não mostra isso. Mas eu acho que o Patriots vai ter um jogo difícil, mas vamos torcer, como sempre.
Agradeço a todo mundo que curtiu. Você que ouviu na nossa rádio, a gente tem esse programa aqui nas ondas do rádio nos Estados Unidos. Um abraço para você que clicou no YouTube, no seu tocador de podcast. Larga o joia, nos avalia aí, dê mensagens, deixe mensagens, espalhe a palavra, que isso vai ser muito importante. Fica aqui a nossa promessa, segunda-feira, muito conteúdo no pré-jogo, durante o jogo, mas principalmente um podcast feito no campo depois desse Monday Night Football. Kawhi Marinho, obrigado mais uma vez e boa sequência aí de trabalho, meu amigo. Obrigadão, Conca, Caio, Pats Nation. A gente se vê lá no campo com friozinho e talvez um chocolate quente, né, para complementar. Ah, pode deixar. Eu ia falar que o Caio já tem um camarote lá no Gillette Stadium, mas Sim. eu vou ter que rodar um pouco mais. Quero ir lá pro Lighthouse, hein? Depois a gente fala disso. Demorou. Valeu, Caio. Um abraço. Valeu, Happy Thanksgiving pra todos. Verdade. Né? E até a próxima. Isso aí. Boa. Vai ter peru? Pô. Vai ter peru? Vai, tem que ter, né? Thanksgiving, tem que ter peru. É, lá ele. Um abraço, gente. Obrigado pela companhia. Até semana que vem e Go Pats!